Olá, tudo bem? Espero em Deus que sim. Hoje eu vou ler um texto, não é muito popular, como os Salmos, assim, né? Que a gente conhece um pouco mais. É um texto que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. É sobre Davi e o filho de Jonatas. Jonatas, ele era filho do rei Saul e era muito amigo do rei Davi. Eles eram como irmãos de alma. Por muitas vezes, Jonatas salvou a vida de Davi. Na época, havia momentos que Saul era possuído por uma raiva, uma ira, e queria matar o rei Davi. Antes de ser rei, ele já perseguia Davi. Ele pegou raiva de Davi. Então, muitas vezes, o Jonatas avisava Davi da raiva, da ira, dos planos do pai, do rei Saul, matar Davi. Mas Deus tinha escolhido Davi para ser rei de Israel após o rei Saul. Então já estava decidido isso no coração de Deus, né? Então Jonatas, ele tinha uma amizade muito grande, um amor de alma, e sempre defendeu, ajudou e foi amicíssimo do rei Davi. Então, o que acontece aqui, eu vou ler um texto para que a gente compreenda melhor o que aconteceu. Mas a fidelidade, a amizade pós-morte, né? Jonatas já tinha morrido. Eles tinham ido guerrear contra os filisteus e foi assassinado Jonatas, Abinadab e os 3 filhos de Saul foram assassinados na guerra contra os filisteus. Saul foi ferido nessa guerra e, para não ser morto por outra pessoa, ele se suicidou. Ele se atirou contra a própria espada. Então, dessa família foi uma tragédia, né? Os 4 homens mortos no mesmo dia. Eu vou ler esse texto para a gente compreender melhor, está bem? Davi, o filho de Jonatas. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com o rei Davi. Davi perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era a cidade da babá, né, que cuidava dele. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse Davi: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Uma amizade perpetuada até pós-morte, né? Uma amizade linda. Vou restituir a você todas as terras de Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Que fidelidade, não é? Que lindo. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Como ele se sentia, né? Estava com a autoestima lá embaixo. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e à casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do rei, seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o senhor, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porém comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Esse texto, ele vem do capítulo 9, versículo 1 ao versículo 13.
conta uma história de uma amizade profunda e de uma fidelidade extrema, porque o rei Davi poderia ter ficado com todas as terras e riquezas do rei Saul, né? Simplesmente ignorado, mas o coração dele, ele era um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, um rei único. Então ele restitui, ele entrega as terras para o neto do rei Saul, não por causa de Saul, né? Porque pela amizade que ele tinha com Jonatas, era uma amizade de alma, de irmão para irmão, era uma amizade verdadeira, e ele transfere essa fidelidade e esse amor para o filho de Jonatas. Ele precisava, e muito, porque ele vivia na pobreza, vivia com a babá, ele tinha, mas não usufruía, né? Vivia em Lodebar. Então, ele devolve, ele faz restituição. E ele passa a ter uma vida digna, uma vida de privilégio, né? Almoçando na mesa do rei Davi, com os filhos do rei Davi. Enfim, filho de rei, né? Porque ele era neto do rei Saul. E ele estava vivendo à margem da sociedade, vamos dizer assim. E ele é resgatado. E o rei Davi restitui a herança que por direito era de Mefibosete, que era filho de Jonathan, do neto. Então é uma história que conta uma fidelidade extrema, uma amizade, uma lealdade ímpar, e mostra o caráter do rei Davi. Porque para muitos riqueza nunca é demais. Creio eu que a herança não era nada pequena, porque Saul foi um rei rico, né? Foi um rei também que prosperou. Então era para, se o Davi falasse que isso aqui é meu, quem é que é contra o rei? Ninguém. Mas ele foi justo, foi homem digno. Ele honrou a amizade dele com Jonathan. E também o rei Davi, ele tinha consigo algo muito importante. Ele muitas vezes teve chance de matar o rei Saul e nunca o fez. Certa vez, o rei Saul entrou numa caverna e para fazer as necessidades dele ali, descansou um pouco, né? Cochilou. E o rei Davi entrou nessa caverna e conseguiu cortar um pedaço do manto de Saul. E a lança dele também, que estava fincada no chão ao lado de Saul. E Davi levou a lança e aquele pedaço do manto. Levou e depois mostrou para Saul que ele tinha pego essa lança e o pedaço do manto. Saul ficou assustadíssimo porque ele estava dormindo. A vida dele ficou nas mãos de Davi. Mas Davi não feriu, porque ele dizia sempre: jamais ferirei o ungido do Senhor. Então Davi tinha esse caráter, tinha essa lealdade, né? Ele teve chance de matar Saul, mas ele nunca nem tentou. Por quê? Porque ele dizia que jamais faria isso e nem permitia que quem andava com ele matasse Saul, porque ele era ungido de Deus. Então, os valores e os princípios de Davi permaneceram, né? Quando ele tem esse gesto de entregar, de devolver, de restituir a herança para o neto do rei Saul, Mefibosete. Então, é uma história muito bonita de lealdade. Eu aqui, hoje, eu quero orar por você que precisa e que tem direito a uma restituição, seja herança, seja partilha de divórcio, seja algo que foi roubado, foi tirado de você indevidamente, algo que você sabe que é seu por direito e está nas mãos de outra pessoa. Então, vamos orar a respeito disso, pedir a Deus para entrar com providência e que haja restituição na tua vida e em nossas vidas. Antes eu quero pedir que, se você estiver aqui pela primeira vez, faça sua inscrição, tá bom? Faça a sua inscrição, dê o seu joinha, o seu like, tá? Clica naquele sininho, lá tem o item todas, você clica, e sempre que entrar conteúdo nesse canal, você será avisado. Assim você virá aqui, pode ouvir essa gravação e orar junto comigo. E declarar a Deus, pedir a Deus e declarar restituição na sua vida, tá bom? Então, compartilhe. Eu peço que você compartilhe para que o reino de Deus cresça aqui na terra.
para que muitas almas sejam alcançadas, que muitas pessoas sejam evangelizadas e crie interesse, vontade de conhecer a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de aprender mais o que Deus tem para elas, para que possam também entender a criação, ler de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é muito boa, é muito interessante, ela é muito... não tem nada antigo na Bíblia, ela é muito atualizada, tá bom? Sempre tem novidade, cada dia você lê e diz, nossa, mas eu li isso aqui outro dia e não percebi tal coisa. Não é que você estava distraído, é que Deus vai nos revelando aos poucos, Ele vai nos mostrando conforme o querer dele. Por isso que temos que ler com frequência, está bem? Vamos orar? Então, vamos. Senhor, meu Deus e meu querido Pai, em nome de Jesus, me coloque em oração na tua santa presença. Eu venho a ti, papai, por cada um que aqui está. E oro ao Senhor, Pai. Ó Espírito Santo, eu oro pela tua ajuda. Eu oro pelo teu socorro. Eu oro pela tua justiça. Pai querido, ó meu amado Deus, verifica onde esta pessoa foi injustiçada, foi roubada, foi lesada, Pai, em alguma coisa. Ó Deus, que foi tirado algo indevidamente. Ó Espírito Santo, entra com poder, entra com restituição, Pai, restitui. Que haja justiça, que haja honra, ó Espírito de Deus, que a pessoa seja restituída, assim como Mefibosete foi, assim como ele recebeu do rei Davi a herança dele por direito, do avô dele, o rei Saul, assim como houve restituição para o filho de Jonatas e neto do rei Davi, do rei Saul, que haja restituição na vida de cada um que está aqui orando. Ó Senhor Deus, Rei dos Reis, faz milagres acontecer. Move os tribunais, papai. Incomoda, Deus, aqueles que estão sendo injustos, estão tirando o que é por direito dessa pessoa. Incomoda. Faz ela se sentir incomodada até ela devolver para a pessoa o que pertence a ela. Que haja restituição. Ó Espírito Santo, faz a tua obra. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, toca nessas vidas, Pai, e dá a cada um a sua devida porção. Que haja justiça, porque Tu és o nosso justo juiz. Ó Jesus, seja nosso advogado. Deus, o nosso justo juiz. E assim como Mefibosete foi restituído, a gente também seja restituído. Tenhamos em nossas mãos o que é nosso por direito. Entra, Senhor, nos tribunais e dá vitória para o teu povo, para os teus filhos. Entrega o que é de cada um ao seu próprio dono, a quem tem seu devido direito. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Vamos orar ao Pai Nosso? Senhor meu Deus, eu oro pelo Brasil. Abençoa essa terra, abençoa essa nação, abençoa teu povo, Pai. Abre os celeiros, Pai. Abençoa a nossa gente para que nada nos falte. Derrama do teu Santo Espírito, da tua santa presença nessa nação, Pai. Nessa terra fértil. Abre a mente e o coração do teu povo. Abre os olhos espirituais para que eles possam ver o teu querer. Ó Espírito Santo, derrama da tua bondade, do teu amor e da tua presença em nossas vidas. Que o Brasil seja um celeiro não só de alimento para o corpo, mas também de alimento para o espírito, de distribuição, de conhecimento da palavra de Deus. Que o teu reino seja alcançado aqui na terra. Que muitas almas sejam ganhas, Pai. Que o Brasil seja um Brasil evangelista. E que alegre muito o coração de Deus. Ó Espírito Santo, abençoa esta nação, ó Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abençoa esse país, chamado Brasil, essa terra, essa pátria amada, Brasil, né? Oh, vamos orar ao Pai Nosso, a oração de Jesus. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje e amanhã, e para todos sempre. E aqueles que creem, deem glórias a Deus. Glórias a Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Muito obrigado pela companhia de vocês. Votem sempre, participem, orem e leiam a Bíblia, está bem? Procurem compreender o plano de Deus para a sua vida, porque é nela que está essa explicação. A Bíblia nos ensina tudo que nós precisamos aprender. Sim, aqui está o nosso manual de instrução, não é? Existem as faculdades, as culturas, ensinamentos, conhecimento, existe, é necessário, é claro. O médico não pode ser médico sem fazer faculdade de medicina, não é? Cada um na sua área. Mas a Bíblia, ela abrange a nossa essência, a nossa criação, né? Os planos de Deus para a nossa vida. Isso é fundamental. Nos traz paternidade. Sabemos que temos um Deus vivo e poderoso, um Pai que vive e reina para sempre e cuida de nós a cada instante de nossas vidas. Amém? Então eu fico por aqui. Muito obrigada por você ter acompanhado essa leitura, ter orado comigo e volte sempre. Até breve.